Glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta a adorar de novo. Esse momento é o momento da gente meditar a palavra do Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Senhor, estou aqui com o coração aberto. Fala comigo nesta manhã. Ontem, quem acompanhou a oração das 6 horas da manhã, eu falei sobre a semente, a boa semente. Quem se lembra que eu falei ontem que nós somos o celeiro de semente? Você é um celeiro de semente. Cada ser humano, cada homem, cada mulher na Bíblia é um celeiro de semente. Vamos ver, através da Bíblia, a atitude de um profeta, de um homem, que Deus chamou ele para abençoar muitas pessoas e ele fugiu. E talvez você está nesse mesmo quadro. Você foi chamado por Deus, Deus já te salvou, já te transformou, já fez tudo por você. Talvez você ainda se encontra fugindo do seu chamado. E o tema da mensagem hoje é: não fuja do seu chamado. Talvez você está no mundo. Ou seja, talvez você não frequenta uma igreja, não tem comunhão. Talvez você está aí, em um quadro de depressão, com medo. Talvez você está distante, não consegue dar um passo, não consegue sair do lugar onde você está. Talvez você está enfermo. Talvez algo da sua família, seu casamento está quase destruindo. Talvez a área da sua família não consegue romper. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está fugindo daquilo que Deus te chamou, do seu chamado. Fala, eu tenho um chamado. Todo ser humano tem um chamado. Um chamado para salvação. Aquele que foi salvo, que aceitou Jesus como Salvador, foi chamado para levar a salvação. Foi chamado para fazer a vontade dele. E a mensagem de hoje é: por que muitos fogem do seu chamado? Qual o motivo? Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Tem muitos que têm medo. Se tranca o coração. Fecha as portas do seu coração. Não deixa ele entrar. Tampa os ouvidos. E faz de conta, como diz a linguagem hoje, finge demência da voz de Deus, do chamado de Deus. Nesta manhã, toda demência vai cair por terra, porque quem te chama não é o homem. Quem te chama é o Deus de Israel. É o Deus que criou o mar, que criou o céu, criou a terra. É o Deus que colocou você aqui na terra, que formou você. Você está aqui porque Ele liberou para estar aqui. Ele autorizou, Ele te fez para estar aqui na terra. Você tem um certificado dentro de você dos céus. Você tem um DNA dentro de você de Deus. Você tem um sopro de vida do próprio Deus. Você e eu somos imagem e semelhança do Senhor. Então você tem um dono, eu tenho um dono. Nós não fomos criados por acaso. Você é um cidadão dos céus. Os anjos queriam vir na terra para poder cumprir um propósito, mas não pôde, porque os anjos não sentem fome. Os anjos não passam dificuldade. Os anjos não choram. Mas você sim, eu sim. Todos os dias os gigantes levantam contra nós, as dificuldades, a tempestade vem. Tem dia que você não consegue chorar, porque as lágrimas não tem mais. Tem dia que eu sou assim também. Eu não consigo chorar porque as lágrimas, já chorei tanto diante de Deus.
diante da dificuldade. Você pensa que eu não choro? Não, eu choro. Porque eu entendi, quando eu choro diante do Senhor, por causa das minhas dificuldades, o Senhor pega as minhas lágrimas e leva até a sala do trono. E ali o Senhor se manifesta em meu favor. Mas o que eu quero falar nesta manhã é porque Deus quer levar você de volta ao seu chamado. Diz aqui a palavra do Senhor em Jonas 1. Quem puder abrir aí em Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade, Nínive, e prega contra ela. Ou seja, a pregar a palavra do juízo de Deus. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo. Clamava cada um o seu Deus. Lançaram uma carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, olha onde Jonas estava. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Dormia profundamente. Só até aqui por enquanto. Jonas, ele gostava de profetizar em Israel. Nínive é a cidade inimiga de Israel. O povo de Nínive tinha raiva, tinha inveja, não sei, mas o povo de Nínive fazia muito mal, mas muito mal, o povo de Israel. E Deus estava olhando, imagina a visão de Deus para a terra, vendo que a maldade de Nínive subiu ao coração dele, subiu à presença, ao trono. Deus precisa levar a mensagem de conserto sobre o povo de Nínive. O povo está pintando, bordando. O povo fazendo sexo na rua. O povo bebendo, o povo se prostituindo. Abuso naquele tempo era... Ou seja, tudo de ruim que possa acontecer em uma cidade, que você possa imaginar que aconteceu em uma cidade, aconteceu em Nínive. O povo de Nínive, o pecado estava cheirando mal já no trono de Deus. E Deus precisava levantar um profeta, um homem, para levar a mensagem de conserto para aquele povo de Nínive. E Jonas estava em Israel profetizando. Um estudo que eu estou fazendo fala que Jonas, ele profetizava em Israel. Ele vivia na presença de Deus. Para você identificar a voz de Deus que está chamando você, porque você conhece ele. Jonas identificou que era a presença de Deus porque ele conhecia, porque ele vivia isso. Uma pessoa que não conhece Deus, que não sente a presença de Deus, Deus vai falar, vai usar de várias formas para falar, não vai entender. Por quê? Porque não nasceu de novo. Jonas tinha nascido de novo. Ou seja, Jonas já entendia tudo que Deus estava, até aquele momento estava fazendo. Imagina a linguagem de Jonas.
pedir para ser usado, para ser uma ferramenta na mão de Deus. Profetizava Israel, falava, no tempo da lei e tal. Mas chegou o dia, mas chegou um dia que Deus chamou ele para cumprir um propósito. Chegou um dia que o Deus de Israel olhou para a terra e observou a atitude daquele homem, daquele profeta, e falou: é ele, é aquele homem que está profetizando lá em Israel, é aquele filho que está lá profetizando em Israel. Eu vou descer e vou falar com ele para ir na cidade de Nínive e proclamar a palavra de conserto, o juízo do conserto. Porque já subiu, já dá um basta. O povo de Nínive já chegou no limite. E Deus desce, Deus fala com Jonas. Jonas, quando ouve, sente que o próprio Deus desceu e falou com ele, para ele ir cumprir um propósito na cidade de Nínive. E quando ele ouviu falar que é a cidade de Nínive, ou seja, o povo de Nínive fez muito mal à família de Jonas. Jonas tinha mágoa do povo, raiva do povo de Nínive, porque fez muito mal à família dele e à geração dele. Eu não sei o que tem feito mal a você, eu não sei o que tem trazido tristeza ao seu coração, mas Deus nesta manhã está lá falando para você se levantar, porque existe um chamado, porque você está sendo curado, porque você está sendo transformado através da sua cura, através da sua libertação, através das suas lágrimas, através de tudo que você passou até hoje. E isso vai servir como cicatriz, porque existe um chamado para você. Fala: onde está o meu gigante? Ali vai se transformar em meu ministério. Ali vai se transformar em um chamado para você cumprir. Talvez você está fugindo do seu chamado. Talvez você está tentando se esconder. Jonas estava fugindo para Tarsis, porque ele estava se fugindo da presença de Deus. Ele não queria ir na cidade de Nínive. Ele estava fugindo. Ele comprou uma passagem e entrou no navio. E no navio ele se escondeu lá no porão. Ele dormiu um profundo sono. Talvez você nesse tempo está fugindo do seu chamado, está perdendo a sua direção. Deus já falou com você aonde você precisa ir, o que você precisa fazer, que você precisa se entregar mais, que você precisa se lançar em direção a Ele, mas o medo, as circunstâncias têm roubado o seu chamado. As riquezas dessa terra, os prazeres dessa terra têm roubado, talvez até a mágoa, até a tristeza, mas rompa nesta manhã a tristeza, rompa as mágoas, porque existe um chamado a se cumprir. E você tem um chamado a se cumprir. E Jonas, ele estava dormindo um profundo sono. Lá no porão, Deus fez vir sobre aquele navio, sobre aquele mar, uma forte tempestade, ventos, ondas enormes, e aquele navio quase despedaçou, diz a Bíblia. E o capitão e aqueles companheiros, marinheiros, começaram a lançar as coisas ao mar, para o navio ficar mais leve. Talvez a sua família está sofrendo. Talvez as tempestades estão vindo sobre a sua família, sobre a sua vida. É porque você está fugindo do chamado. A doença se instalou sobre a tua vida. Talvez é porque você tem fugido do seu chamado. Enquanto você fugir do seu chamado, você vai viver em tempestade, você vai viver em luta. Nada vai dar certo para você, porque você está fugindo de um chamado de Deus. Não é um chamado de um homem, não é um chamado de um prefeito, não é um chamado de um vereador, não é um chamado de autoridade. Não, é um chamado da autoridade das autoridades, que é o Deus de Israel, está chamando você para cumprir um propósito diante dele. E porque muitas vezes estamos fugindo.
E isso tem trazido grandes consequências na sua família. Talvez a porta de emprego não se abre. O seu salário às vezes entra, você recebe, do nada some o seu salário porque você está fugindo do seu chamado. As coisas começam a desandar, cria uma bola de neve. Criou uma bola de neve lá no alto mar, naquele navio. Aquele capitão, aqueles marinheiros estavam sofrendo porque existia ali naquele navio um homem que foi separado, que foi escolhido por Deus para cumprir um propósito, mas a rota que aquele homem, Jonas, estava trilhando era uma rota errada. Por favor, se você nesta manhã estava fugindo do seu chamado, se você está tudo dando errado na sua vida, entenda, por favor, não permita a sua família sofrer mais, não permita você sofrer mais, porque você está fugindo de um chamado, mas eu creio que você está aí ouvindo esta manhã, você está cumprindo um chamado, você está ouvindo, está obedecendo o seu chamado, e o seu coração está queimando, e Ele estava te capacitando, Ele está te preparando, Ele está trazendo a graça dele sobre você, a sabedoria dele sobre você, está trazendo o fogo dele sobre você, e você a cada dia vai se aprimorar na obra dele, e você vai ver o agir de Deus, o milagre de Deus acontecer. Mas por favor, você aí que está ouvindo, está fugindo, está vendo, está tudo acontecendo no seu redor, você pensou que Deus te abandonou, mas Deus não te abandonou, é porque você tampou os ouvidos para não obedecer o chamado dele, está fugindo dele, está fugindo da salvação dele. Ele tem um alvo, e o alvo dele é você. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Então, por favor, nesta manhã, aceite o chamado de Deus. Deus me trouxe aqui nesta manhã para declarar para você: você tem um chamado, aceite esse chamado. Antes que tudo, nesta manhã, as tempestades vão aumentar, os ventos vão aumentar, e você vai não saber explicar por que isso tudo acontecendo. Deus esta manhã está explicando a você: desceu do céu, assim como desceu para falar com Jonas, para ele ir cumprir um chamado. Ele está descendo do céu através da minha vida aqui, está declarando para você que você é um escolhido, você é uma escolhida. Não permita que a circunstância roube o seu chamado, não permita que a vaidade, que as coisas desse mundo roubam o seu chamado, porque você foi escolhido pelo dedo de Deus. Você foi escolhido pelo dedo de Deus. As coisas vão começar a dar certo. Você pode até estar chorando, mas sempre a alegria vai se apoderar da sua tristeza. Por isso, custe o que custar, passe o que passar, eu não vou abandonar o meu chamado. Eu não vou largar a direção de Deus. Eu posso me arrastar, mas eu não vou parar de caminhar em direção ao meu chamado. Custa o que custar, passe o que passar, não deixe de caminhar em direção ao seu chamado. Talvez você entrou para a direita, você entrou para a esquerda e perdeu o alvo. Esta é a manhã de você voltar para o alvo, você caminhar em direção ao alvo. Jonas estava lá num barco dormindo. Hoje é manhã de despertar do sono. Hoje é manhã de tirar o sono, de sair da zona de conforto. Jonas, ele ficou na zona de conforto, dormindo. Talvez você está dormindo um profundo sono e não consegue entender que as lutas e tempestades estão vindo lá fora. Mas mesmo que você esteja dormindo, hoje o Senhor te chama para você acordar, porque Ele está vindo com o novo dele sobre a sua vida. E quando Jonas, aqueles mares capitão, quando Jonas estava dormindo, aquele capitão estava lá fora, dando direção aos seus marinheiros para jogar para fora as malas, tudo que estava impedindo aquele navio ficar pesado. Então o navio ficou cada vez mais leve. Foram identificar
que havia um homem lá no porão dormindo. E o capitão mandou chamar. Perguntou quem ele era. O que está acontecendo com você? Diz a Bíblia aqui. O que está acontecendo com você? Agarrado no sono. Levanta-se, invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha aí. Não adianta fugir do seu chamado. Você pode estar lá, escondido embaixo da sua cama, dentro do guarda-roupa. Você pode fazer um baú e se esconder dentro do baú. Lá os olhos do Senhor vão te encontrar. Lá os olhos do Senhor vão te encontrar. Você pode estar nas drogas, você pode estar na bebida, você pode estar na sarjeta, você pode estar aí triste, sofrendo. Os olhos de Deus já estão fixados em você. E nada nem ninguém vai roubar o amor dele que ele sente por você. O amor de Deus é tão profundo que Deus guardou Jonas em vida. Não deixou nada acontecer com Jonas, porque Jonas era um diamante, uma flecha poderosa na mão de Deus. Você é uma flecha na mão de Deus. A culpa caiu em Jonas. Jonas dentro do alto mar. E ali descobriram que era a culpa dele que estava acontecendo ali. Tudo aquilo que estava acontecendo foi por causa de Jonas. Descobriram. O próprio Deus deu sabedoria, o capitão, para identificar aonde estava o problema. Por onde você passar, as pessoas vão identificar você se você estiver fugindo do chamado de Deus. Talvez você estava num momento triste. Deus sempre usa uma pessoa e fala assim: ei, você é evangélico? Você pode orar por mim? Deus está mostrando que existe uma identidade, que existe um chamado a se cumprir. Do nada você passa na rua, você vê aquela pessoa precisando, o seu coração começa a queimar. Você vê uma pessoa enferma, o seu coração começa a queimar, sabe por quê? Porque existe uma marca dentro de você de compaixão. Existe uma marca mais forte do que você, dentro de mim. Quando você ouve falar sobre um chamado, sobre ser, usado por Deus, seu coração queima. Porque você foi marcado para cumprir um propósito. Sabe, tem momento na nossa vida que a gente esquece a nossa identidade, que a gente pensa em desistir. Jeremias estava pensando em desistir. Ele estava cansado de sofrer por causa do chamado, enterro. Mas ele declarou: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E era mais forte do que Jeremias. O fogo de Deus, a graça de Deus, o chamado era mais forte. Quero contar um testemunho muito forte, muito tremendo. Meu sonho era ter um menino. E meu filho não poderia, minha esposa não poderia ter filho. E eu clamava a Deus, fizemos um propósito e ela engravidou. Se passaram 9 meses. E eu orando, pedindo a Deus, o médico falou que meu filho não vai vingar, mas vai vingar. Passaram 9 meses. Meu filho nasceu. Foi tudo tranquilo. Só que minha esposa teve uma dor de cabeça profunda, que ela teve que ficar internada junto com ele. Ele tinha recebido alta, mas ela teve que ficar internada até essa dor de cabeça passar. E eu falei: Deus, eu cumpro o seu chamado. Eu não vou deixar de cumprir o seu chamado, porque
As lutas chegaram até mim. A minha família está lá no hospital. E aquela voz suave falou comigo: filho, faça a minha vontade, porque eu estou cuidando da sua casa. Eu orei pela manhã. Quando foi à tarde, fui fazer a visita no hospital. O médico tinha liberado ela na quinta-feira. E ela veio para casa junto com meu filho. E quando eu cheguei, estava vindo para casa, o meu pastor ligou para mim e falou: Felipe, pastor Cristiano, Felipe, hoje você que vai pregar no culto. A minha vontade é ficar em casa, cuidando da minha família. Né? Está tudo sob controle. Minha mãe estava aqui auxiliando, minha sogra. Mas eu queria estar perto. Mas Deus não deixou por causa do chamado. E minha esposa entendeu: filho, vai lá, porque você precisa cumprir um chamado. É algo mais forte do que eu. É algo mais forte do que você. O chamado é algo especial. Tem dias que eu estou no momento mais difícil, é onde que Deus me dá uma palavra poderosa. Tudo isso por causa do chamado. Tem dias, os piores dias da sua vida, aonde você vai ouvir mais a voz de Deus. Eu tive que cumprir o propósito, porque Ele trouxe minha família para casa, tirou minha família do hospital. E quando eu falei que ia cumprir a vontade dEle, Ele estava cuidando da minha família. Quando você cumpre o chamado, Deus está cuidando da sua família, de tudo que é seu. E Jonas teve que cair, teve que ser lançado ao mar. E no mar, um grande peixe engoliu ele e ficou 3 dias, 3 noites dentro da barriga de um peixe. No momento mais difícil da vida dele, dentro da barriga de um peixe, dentro do profundo mar, ele clamou ao Senhor. Então Jonas, o ventre peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, disse: na minha angústia, clamei o Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei. E tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? No 7. Enquanto dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluias. Na barriga do peixe, Deus trouxe a Jonas a memória do chamado dele a se cumprir. Talvez você nesta manhã está na barriga do peixe, mas nessa barriga do peixe, Deus vai te conservar em vida e vai te levar até o propósito. As suas dificuldades, ou seja, os seus gigantes, as suas lágrimas, vai levar você ao propósito. E quando você chegar ao propósito, Jonas, na barriga do peixe, o grande peixe levou ele até a cidade de Nínive. E lá o peixe vomitou ele. Ele foi lá cumprir o propósito. E a salvação chegou a Nínive, porque ele decidiu. Ele lutou com Deus. Ele lutou contra o chamado dele. Ele queria morrer. Ele fez pirraça com Deus. Talvez você está fazendo pirraça. Talvez você está fugindo, está lutando contra o seu chamado. Mas hoje você vai se entregar ao seu chamado. Hoje você vai sair da barriga do peixe, dessa dificuldade. E essa dificuldade está levando você ao propósito. E a escama dos seus olhos vai cair. E você vai entender perfeitamente que você tem um chamado. E você vai cumprir ele. Amém? É manhã de você se entregar a ele, ao seu chamado, mais uma vez. Vamos fazer um momento de oração aqui. Quero colocar uma canção para você
refletir. Deixa Ele te levar ao propósito. Estamos encerrando. Quantos foi abençoado? Quantos desejam esse amanhã voltar a cumprir o propósito? Declara aí. Fala, eu quero hoje voltar a cumprir. Eu estava fugindo. Eu quero hoje cumprir meu propósito. Aleluia. Não fuja do seu chamado. Você é um celeiro semente. Jonas queria fugir. Ele não queria plantar semente de justiça, de arrependimento em Nínive. Mas ele tinha a semente certa para ele plantar lá em Nínive. Você tem a semente certa para salvar, trazer salvação sobre a sua família, sobre os seus vizinhos, sobre os seus amigos, sobre as suas amigas. Você é a semente na boa terra. Aleluia. Isso, irmão, eu tenho um chamado. Deixe o seu coração queimar. Deixe o seu coração queimar. Porque essa quarentena, porque esse período, Deus está nos levando a um propósito. Deus está nos levando a um propósito nesse período, nessa quarentena. Tem muitas famílias passando dificuldade. Nós estamos na barriga de um peixe, de um grande peixe. Jonas representa a nossa vida. Jonas representa a nossa família. E ele foi lançado lá no profundo mar. Mas lá na barriga do peixe ele estava guardado, sendo protegido. Imagina você ficar dentro da barriga de um peixe. Lá é escuro, lá traz desconforto. Mas o desconforto nos leva ao propósito. Enquanto ele estava dormindo, profundo sono, ele estava fugindo do propósito de Deus. Mas Deus tirou ele do conforto, da zona de conforto, e levou ele para o desconforto, para cumprir um propósito. Deus vai trazer desconforto sobre o seu sentimento, sobre o seu coração, vai misturar, vai mexer o seu interior, para você entender que existe um chamado para se cumprir. Deus tirou Jonas do conforto e levou ele para o desconforto. Aleluia. Deus vai mexer o seu sentimento. Deus vai mexer com a sua mente. Deus vai mexer com o seu interior. Você não vai conseguir ficar parado mais, porque existe algo mais forte do que você. É o seu chamado. Tem pessoas para ser salvas através da sua vida. Tem pessoas para ser abençoadas através da sua vida. Você está sendo abençoado para abençoar outras pessoas. Você está sendo capacitado, treinado. Eu tenho um chamado. Aleluia. Você está sendo treinado para cumprir um propósito. Pai, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã. Que a graça do Senhor, que o propósito do Senhor, que o chamado do Senhor venha ser ativado em cada irmão, em cada irmã nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, mesmo que estamos passando na barriga do peixe, nós não fomos criados para estar na barriga do peixe. Fomos criados para cumprir o propósito. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. E continuará nos abençoando. Mais tarde, às 20 horas, vai ter o momento da Santa Ceia. Amém? Você que é da Igreja Manancial de Vida do Parque Santa Clara. Amém? Vai ser muito importante a gente estar junto lá. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Mais tarde, às 7h30, vamos estar juntos. Adorando o Senhor. Em comunhão. Amém? Deus possa falar com você, continuar falando com você através dessa palavra. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Shalom. E até mais tarde e amanhã às 6 horas. Paz.